Angola reduziu a taxa de mortalidade por malária de 12.000 para 9.000 casos entre 2022 e 2023, apesar do elevado número de casos registados no mesmo período, de acordo com a Ministra da Saúde de Angola. A reportagem é do correspondente da Curiacos TV em Angola, Petersen Paciência. A segunda reunião ordinária da Comissão Nacional de Luta contra o VIH-Sida e grandes endemias decorreu em Luanda, sob orientação da Sua Excelência Esperança da Costa, Vice-Presidente da República. Durante a reunião, foi apresentado aos membros da Comissão o ponto de situação epidemiológico, ganhos e ações inovadoras, desafios e perspectivas à luz dos planos estratégicos sobre a malária, tuberculose, triponossomiase e VIH-Sida. Angola reduziu a taxa de mortalidade por malária de 12.000 para 9.000 casos entre 2022 e 2023, apesar do elevado número de casos registrados no mesmo período, informou a Ministra da Saúde, Silva Lutucuta, no final da segunda sessão ordinária. Em relação aos números, e como dissemos, nós tivemos no ano de 2022 cerca de 9 milhões de casos de malária. Tivemos em 2023 12 milhões de casos, mas o que acontece é que, apesar do número elevado de casos, nós temos a mortalidade reduzida. Enquanto no ano tivemos cerca de 12.000 óbitos, no ano seguinte, que é ano de 2023, apesar do número elevado de casos, tivemos 9.000 óbitos. É importante também aqui dizer que, em relação aos mosquiteiros, não são só as províncias que têm o apoio do PMI, e as províncias que têm apoio, as do PMI são 8 províncias, e não são 8, do PMI são 6 províncias, e as do Fundo Global neste momento são 3. Não são só estas províncias que têm distribuição de mosquiteiros. O Estado também tem feito a aquisição de mosquiteiros para as campanhas e também para a rotina. No ano passado tivemos alguns desafios em relação à aquisição, mas já está programado um reforço da aquisição de mosquiteiros com recursos do Estado este ano. Nós estamos agora na fase de mobilização de recursos financeiros para a aquisição da vacina. Tivemos na Índia, nós tivemos a oportunidade de visitar a Índia. Tivemos contactos muito frutíferos com a indústria farmacêutica lá e com o Serum Institute, que é uma das entidades que está a fabricar a vacina contra a malária. Nós, por esta altura, estamos precisamente a mobilizar recursos financeiros para a Angola também se alinhar neste processo de aquisição. E como devem compreender, a malária é um grande problema de saúde pública na nossa região, no continente africano, África subsaariana, e a corrida para as vacinas é muito grande. Mas nós vamos continuar a lutar sem perder esperanças para também conseguirmos as vacinas. Mas dizer que estas vacinas não são para adultos, são para as crianças menores de 4 anos, mas também é a faixa etária mais afetada pela malária. Está neste momento em curso um estudo para avaliar a resistência do mosquito aos produtos de fumigação e também o estudo para avaliar a resistência aos fármacos. Portanto, já alguns medicamentos estão a ser descontinuados, como o quinino, por exemplo, no nosso seio, mas está um estudo em curso liderado pelo Instituto Nacional de Investigação em Saúde e em breve teremos os resultados sobre isso. Em relação à tuberculose, é de domínio público que o ano passado foi um ano bastante desafiante, em que tivemos até algumas situações de ruptura de fármacos para o tratamento da tuberculose. Portanto, mas este problema não era só um problema da Angola. Havia também escassez internacional de fármacos, porque a indústria, alguns dos seus produtos não estavam disponíveis para a sua aquisição. De modo que a Angola fez o seu esforço
fez os seus concursos públicos para a aquisição destes fármacos. Os fármacos estão a ser produzidos, parte deles já estão cá no país. Medicamentos para a tuberculose sensível, para a primeira fase, já temos o suficiente no país. Estão a chegar e já chegaram também os medicamentos para a tuberculose multidroga resistente, e nós acreditamos que nos próximos dias e antes do final deste mês teremos o esquema completo com a chegada de medicamentos para a segunda fase do tratamento da tuberculose sensível. Tivemos grandes ganhos com a campanha de mobilização e sensibilização através do Nascer Livre para Brilhar, liderado por Sua Excelência a Primeira-Dama, e nós reduzimos o número de casos de transmissão de VIH de mãe para filho de 26% para 15%. Mas nós vamos continuar. Isto passa por educação, sensibilização das mulheres e das famílias, primeiro para aderirem ao parto seguro. Isso implica que procure sempre as unidades sanitárias e que vá às suas consultas de atendimento pré-natal, porque é lá no pré-natal onde se faz o diagnóstico e onde se faz o seguimento e o tratamento da mãe para ter uma carga viral suprimida. Portanto, o risco de termos a transmissão para o filho é muito menor, e é isso que se pretende. A Comissão Nacional de Luta contra o VIH-Sida, coordenada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, tem como atribuições, entre outras, coordenar e orientar toda a política de luta, promover o envolvimento dos diferentes parceiros do governo, mobilizar os recursos necessários e desenvolver ações susceptíveis de melhorar o conhecimento sobre o VIH-Sida e as grandes endemias que assolam o país.